Fala pessoal, tudo certo? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre Open Code e o porquê ele é uma alternativa ao Cloud Code. Qual que é o objetivo do Open Code? É nada mais do que ser um agente de codificação de código aberto, aonde você tem modelos que são open source. E o que isso significa? Significa que você pode rodar ele sem ter custo nenhum, pois os modelos são open source. E obviamente, caso você já possua uma assinatura de algum outro modelo, como por exemplo os da Anthropic, os da OpenAI ou do próprio Gemini, você pode usar eles porque o OpenCode ele suporta esses outros modelos. Mas vamos lá, vou abrir aqui o site do OpenCode e a gente já pode ver aqui, né? Aqui logo de cara no site já tem aqui, né? O agente de codificação de código aberto com IA. E aí, ele até diz logo aqui embaixo, né? Tem modelos grátis já incluídos nele e caso você queira, você pode usar qualquer outro provedor de LLMs, como por exemplo, igual eu disse, o Claude, o GPT, o Gemini e entre outros. E para instalar é super simples. Ou você vem aqui em Download, e aí você pode clicar aqui em baixar o OpenCode pro desktop, mas a forma que eu estou usando não é por essa daqui. Eu instalei através do npm, ou seja, usando o Node. Então, no meu caso, foi só dar o npm init, npm install opencode.ai e ele já instalou o OpenCode. Mas, caso você esteja no Mac, você pode usar o Homebrew. E caso você esteja usando alguma distribuição Linux ou também dentro do próprio Mac, você pode fazer o download via Cur. Mas, se você estiver dentro do Mac, é mais recomendado usar o Brew, porque ele é muito mais fácil. Fazendo esse corte aqui no seu vídeo, só para pedir o seu like, sua inscrição. Estamos quase que batendo a meta de 350 inscritos. Me ajuda aí. Valeu! E o porquê eu falei que ele é uma solução alternativa ao Cloud Code? No Cloud Code, a gente pode ter vários readmes MDs, como por exemplo o agents.md e as nossas skills, como por exemplo. E o OpenCode, ele suporta isso já nativamente. Então, quando a gente vem aqui em ferramentas, que no caso seriam as nossas skills, deixa eu até achar aqui onde que tá. Não é aqui que tá. Perdão, tá em regras. Então aqui, o próprio OpenCode já te sugere, quando você for rodar ele pela primeira vez, você já ter um arquivo agents.md. E caso você não tenha, não tem problema, porque você consegue gerar isso pelo próprio OpenCode, tá? E aqui que entra aquela parte que eu comentei sobre compatibilidade com o Cloud Code. Tem alguns usuários que decidiram fazer essa migração do Cloud para o OpenCode. E o OpenCode ele já entende o arquivo CloudMD, os arquivos que ficam dentro da pasta .cloud e também da pasta .cloud/skills. Ou seja, tudo que você já configurou para o seu Cloud Code, o seu OpenCode ele já suporta isso nativamente, tá? E assim como no Cloud Code a gente já tem os nossos subagentes, o OpenCode também já nos provê isso. E ele tem três que já vêm prontos logo de cara, né? Um que é o General, o segundo que é o Explore e o terceiro que é o Scout. E aí um ponto, só dando uma breve explicação, né? O que é um agente General? Ele é um agente que faz pesquisas complexas, né, para executar tarefas complexas, tanto já tá até aqui na descrição. E ele quebra isso em múltiplas etapas, né, para ser sequencial a forma da entrega, né? A gente também tem o outro agente, que é o Explore, que ele é um agente que ele é focado em explorar bases de código e te gerar um output, aí ele pode colocar isso, por exemplo, naquele nosso agents.md. E o último que está aqui, ele é o Scout, né? Que ele é um cara também de leitura, mas ele é focado para documentação externa e dependências. E aí, só falando um pouco dos modelos que ele já te dá logo de cara, ele te dá esses modelos aqui de graça, né? Que você não tem que pagar nada para uso. Então, o primeiro é o Big Pickle, o segundo é o da DeepSeek, o terceiro é da Mimo, o quarto é a Laguna e assim sucessivamente, tá? E como eu disse anteriormente, você também pode usar modelos de outros provedores, como no caso aqui tem o GLM, tem os modelos da Kimi, tem os da DeepSeek, alguns do Queen,
Aqui que já entra a parte da Anthropic, com os modelos do Cloud. Aqui embaixo os modelos da Google, que são os Geminis, o do Twitter, agora que é o X, que é XAI, que é da Grok. E aqui, por último, os modelos da OpenAI. E provavelmente tem N outros modelos que são, se não me engano, ele suporta 79 modelos, mas aqui tá acho que os mais populares, né? E vamos lá. Então eu vou abrir aqui o meu terminal e eu já consigo mostrar o OpenCode. Então eu vou entrar aqui na minha pasta de desenvolvimento, que é a pasta dev, e eu vou entrar no projeto que é o SaaS Agendador. E aí, a partir do momento que eu dou um OpenCode aqui, ele já vai abrir a interface, que seria, que ela pensa como se fosse um Cloud Code, tá? Então a gente dá o OpenCode lá, abre aqui e já pede, já pergunta o que a gente quer fazer. E aqui tem um ponto importante, tá? Que eu vou até gerar de novo e eu mostro aqui em vídeo. Quando a gente fala dos modelos, você tem que gerar a sua chave do OpenCode, caso você queira usar o modo Zen. Né? E para isso a gente pode vir aqui em Models. E aqui, por exemplo, ele vai mostrar os modelos, igual mostrar lá no site, né? Então aqui tem vários, que são os mesmos que estão lá no site. No caso agora, eu estou usando o Big Pickle. E aí você vê até que ele já fala que é o modelo free. E aqui, todos que não tem o modelo free é porque são pagos. E aí, caso você queira conectar um provider, você dá um /connect, que foi exatamente o que eu fiz. E aí, eu já estou conectado no OpenCode, mas caso você não esteja conectado, você vai ter que gerar uma chave de acesso. E aí, deixa eu até clicar aqui, ele já dá onde a gente deve ir, né? Então, é opencode.ai/zen. E aqui ele vai abrir essa página bonitinha que aí se dá comece com o Zen. E aí, aqui o ativar faturamento, o que isso significa? Se eu tiver cadastrado o meu cartão de crédito aqui, qualquer dos modelos que eu der Enter aqui no meu OpenCode, no /model, se eu selecionar, por exemplo, o Cloud Fable 5, eu posso selecionar, obviamente, o tipo de esforço que o modelo vai ter, então pode ser o default, o baixo, o médio, o alto, o super alto e o máximo, né, o max. Eu vou mandar um lá aqui, tá? Ele vai dar um erro. E o porquê que ele vai dar esse erro? Pelo fato que eu não cadastrei nenhum método de pagamento. E aí, caso você queira cadastrar, é só você dar aqui ativar faturamento. E você vai poder colocar o seu cartão de crédito, pagar com Apple Pay. E esse aqui acho que é o Stripe, se eu não estou enganado. Mas beleza, esse é um ponto. Caso você queira usar modelos pagos. Caso você não queira usar modelos pagos, você só tem que vir aqui, deixa eu voltar, chaves de API. Você vem aqui, dá um criar chave, eu vou colocar aqui uma chave de teste, por exemplo. Ele vai gerar essa chave de teste. Você pega esta chave e você coloca aqui em /connect. Opa, /connect. Aí você coloca Zen e você coloca a sua chave aqui, dá um Enter e ele já vai ativar os modelos gratuitos, tá? Para você poder selecionar os outros modelos. No meu caso, eu já tenho, então não vou fazer isso, tá? Então vou aqui só em Models, para selecionar o modelo que eu estava usando, que é o Big Pickle. E vou mandar aqui agora um olá. E aí, beleza, a gente vê que ele já me respondeu. E aí, qual que é a parte legal? Aqui a gente está no modo Build, mas ele já tem dois modos, que é o modo de planejamento, que é para planejar o que vai ser executado, e o modo Build, que é o modo de construção. Aí se eu der um Tab, ele muda o plano. E aí, a gente tem aqueles outros agentes, né, que eu vou falar mais pro final. E aqui embaixo, obviamente, ele mostra a quantidade de tokens que a gente já gastou. E caso você queira criar alguma skill, você pode vir aqui em /skill e dar um search, ou você pode pedir para o OpenCode gerar uma skill para você. Então, no caso aqui, eu vou pedir para ele gerar uma skill que é para validar o código antes de subir a PR. Então, eu vou dar aqui, gere uma skill que analisa o nosso código alterado antes de subir ele no GitHub. E aí você viu que ele já pensou aqui e gerou aqui, ó, skill customize OpenCode. E aí ele viu aqui que não existe esse diretório. A partir do momento ele vai preparar para criar essa skill. Então a gente até colocou aqui, ó, code review.
E aqui a descrição de como a skill deve ser. Então, se você for ver, da mesma forma que no Cloud Code tem o ponto, Cloud Code, aí vai ter o barra skills, aí a pasta que vai ficar skill e o nome da skill. Ele fez exatamente isso aqui, tá? Dele até já falou aqui, ó, a skill foi criada, para usar algo, para usar basta dizer, revisar o código antes de subir ou analisar alterações, e a gente vai testar isso. Aí o outro ponto que eu queria comentar é, esse meu projeto, deixa eu até dar abrir aqui o projeto, então eu vou dar aqui cd dev, cd sas agendamento, eu vou dar aqui um code pronto. Abrimos o VS Code, se você for ver, ele criou a nossa pasta OpenCode com a skill que a gente acabou de pedir para gerar. Outro ponto, você lembra que eu comentei lá no começo que eu não tenho o arquivo .agentsmd? Deixa eu achar esse trem agora que eu não tô achando. Regras. Aqui, agents.md. A gente pode pedir para o OpenCode gerar esse cara. E o que esse agents.md faz? Ele vai escanear todo o nosso projeto para entender sobre o que se trata aquele código e assim é uma forma melhor do nosso agente de IA conseguir entregar uma tarefa. A gente pode rodar isso aqui agora. Então, vou aqui no meu OpenCode e vou dar um barra. Opa, coloquei a seta para cima. Deixa eu apagar isso daqui. Eu vou dar um barra init. E ele já até apareceu aqui, ó. E o barra review é exatamente o que a gente acabou de criar. Então, vou dar um init. Opa. E isso ele vai gerar aquele arquivo .agentsmd. Então, aqui, se a gente dá uma olhada, né, ele já entendeu que tem dois projetos aqui dentro. Um que é um projeto de front-end e outro que é um projeto de back-end. Ele já entendeu as duas tecnologias que eu uso. A primeira que eu uso Next para front-end, aqui está no Next 16. E para back-end estou usando o Nest.js, que está na versão 11. Então ele já entendeu sobre o que se trata. Perfeito, ele já criou nosso agents.md. Ele já entendeu que é um monorepo. Então ele já sabe os comandos para rodar e testar. E a arquitetura aqui também. Então vamos lá. Para isso eu vou usar o meu projeto, que é o SaaS que eu tenho. O meu SaaS se chama tamarcado.app. E recentemente eu fiz uma alteração que quebrou ele. E não foi de propósito para gravar o vídeo, tá? Eu descobri que quebrou hoje, que eu estava testando outras funcionalidades. Então eu vou entrar aqui no código, mas antes eu vou dar um inspecionar, porque eu quero ver as requisições que estão sendo feitas. Porque o problema é, ele está gerando tanta requisição e o meu back-end por trás, ele tem uma parte que é para te bloquear quando você começa a fazer diversas requisições ao mesmo tempo, que é para evitar um DDoS. E está acontecendo exatamente isso no meu SaaS. A gente está recebendo um DDoS. Então vou aqui em Network, eu vou fazer o meu login. E aqui vai fazer o meu login com Windows Hello, ok. Entrar. E aí vamos entender aonde que está o problema do DDoS. Boa. Acabou de fazer o login aqui. Se você for ver, está executando diversas requisições aqui. E aparentemente a problemática está sendo para buscar usuários. Eu vou até pegar aqui a request para a gente já resolver isso aqui com o próprio OpenCode. Então vamos lá. Então qual que é o ponto? O meu SaaS, no caso, o front-end está enviando essa requisição diversas vezes. E eu coloquei só aqui um prompt e pedi para ele investigar. Aí, o que vai acontecer? Ele vai entender que é um problema e vai sugerir um plan. Pelo menos é o que é para acontecer, tá? E aqui, beleza, ele já entendeu a rota, que é a barra users, a API client, já entendeu aonde que está sendo feitas as requisições, que são através dos hooks, do React Hooks. Vamos ver aqui que ele vai pensar, né? Bom, ele já disse que encontrou o problema. Vamos ver. E aí, deixa eu só olhar aqui as rotas. Eu esqueci de mandar esse log aqui, ó.
Só para ajudar, o back-end retornou esse código de erro, que é um too many requests, ou seja, eu fiz tanta requisição que o meu back-end bloqueou o meu cliente de consumir ou de chegar nele. Isso é para evitar um DDoS, tá? E aí, se você perceber aqui, ele ficou como keyword. E o porquê ele ficou como keyword, mas ele já pegou para responder, tá? Porque provavelmente tinha terminado agora o ponto. Ele ficou como keyword porque ele estava terminando de processar meu outro pedido, então ele entra como numa fila de pedidos para ser processados, assim, pelo OpenCode. E aí eu pedi aqui, vamos ver o que ele vai sugerir de alteração. Ele tá pensando ainda, mas já alterou bastante coisa. E aparentemente, pelo que eu olhei aqui, talvez faça sentido, eu não tenho certeza. Porque ele tá chamando uma rota que é de Team Management. Essa rota de Team Management é a rota de gerenciar times, ou seja, quando você entra na plataforma, você é o único usuário da plataforma. E aí essa aba de gerenciamento de times é para você cadastrar novos colaboradores ou deletar ou editar o que ele pode fazer dentro da plataforma. Então não tenho certeza se faz tanto sentido essa alteração. Mas, como ele carrega tudo isso dentro de uma SPA, talvez faça. Vamos analisar. Bom, então aparentemente aqui ele já chegou numa solução. Aí eu vou pedir. Eu nem quero revisar aqui o código, tá? Eu quero revisar o código dentro do meu GitHub. Então eu vou pedir para ele gerar um commit e fazer o push disso. Então vamos aqui, antes de commitar e subir esse código em uma nova branch, vírgula, revise tudo o que foi alterado. E aí, isso é para disparar aquela skill que a gente criou no começo do vídeo, tá? Então vamos ver. Deixa eu fechar aqui as outras páginas, que não vai fazer mais sentido agora. Aparentemente ele não executou a nossa skill. E pode ser um erro meu também, né? Boa. Vamos ver se é isso mesmo. Ele vai dar um lint, rodar a build. Mas esse build vai fazer o projeto rodar localmente. Não sei se faz sentido. Ou talvez ele vai gerar o build só pra ver se não deu erro de build, né? De compilação. É isso mesmo. Beleza. Mas eu queria que rodasse a skill que a gente fez. Skills. Code. Review. Estranho. Por que será? Vamos abrir aqui o nosso código. Por que ele não rodou nossa skill? Vamos colocar aqui barra code. Review. Vamos perguntar pra ele, né? Boa, ele não tinha executado a nossa skill. É em um ponto. Pode ter sido um erro meu de prompt pedindo, tá? Boa, ele disse que não encontrou nada. Agora eu quero saber como que eu executo ela. Como eu executo essa minha skill. Porque era para ela aparecer naquela aba ali de skills. Bom, ela diz aqui que a skill é automática. Mas eu quero poder executá-la quando eu quiser. Boa, o ponto foi, eu provavelmente não criei o comando, tá? Esse foi o erro que eu tive no começo. Então vamos pedir para ele criar isso daqui. Então ele vai criar esse comando agora. Aí se você for ver aqui na pasta OpenCode, tem um novo comando. E provavelmente aqui vai aparecer a skill que a gente criou. Vamos só esperar. Boa, agora vamos rodar aqui para ver. Então é barra code traço review, não apareceu. Vamos ver se está aqui em skills, é barra com... Não. Ah, tá, fui burrão, pô. Tá pedindo aqui para reiniciar o OpenCode. Então vamos reiniciar ele aqui. E vamos abrir a sessão que a gente estava. Boa, e até esse é um ponto que eu estava até esquecendo. Quando você fecha uma sessão do OpenCode e você quer reiniciar ela, ou seja, só abrir de novo, mas no mesmo cara que você estava,
Você pode dar um opcode, -S, e ele vai sempre te gerar o ID da sessão. Aí você coloca esse ID e você abre exatamente onde você parou. E aqui ele está carregando a sessão, tá? E aqui de novo ele voltou, então vamos ver barra. Até já apareceu aqui, ó, barra code review. Então vamos executar ela só para validar que tá tudo certo. Então ele carregou aqui o nosso MD. Tá executando. Tem um ponto, né? Ele carregou exatamente a skill de novo ali no comando, né? Será que... Deixa eu colocar aqui um barra skills. Ah, era isso, ó. Eu não tinha atualizado, reiniciado o OpenCode. Então, quando eu pedi para ele criar como comando, o ponto era, ela só não tinha refletido ainda, porque eu não tinha reiniciado o OpenCode. Então, se for ver aqui em skills, ó, ela já aparece code review. Aí agora tá duplicado, mas depois a gente pode apagar isso. Mas vamos lá, vamos pedir agora para ele commitar isso. Faça o commit e push em uma nova branch. Boa, ele gerou aqui a nossa branch. Vamos abrir ela e ver se está tudo certo aqui. Então aqui já colocou o título, uma breve descrição. E aí, o que vai acontecer agora, né? O meu SaaS, ele tem um CI/CD que já está implementado aqui no meu GitHub, então toda nova branch que eu gero, ou PR que eu faça, ele triga um novo deploy. A gente consegue testar esse deploy antes que eu faça o merge disso. Ou seja, a gente garante que eu não estou quebrando nada que está publicado na minha main. Mas no caso, eu quebrei porque eu não tinha feito dessa forma. Eu só mandei ele fazer um git push na main. E aí, como a main não tem essa etapa de testes, né? Quebrou. Então aqui está rodando todo o nosso CI. Vamos só aguardar um pouquinho e já vai estar pronto. Boa. Ele já gerou aqui a nossa build. Aqui ele até fala, né? Que está disponível na Vercel. Boa. Se a gente olhar aqui na render foi feito deploy, e provavelmente na Vercel também. Então, dado que já está tudo deployado, vamos olhar aqui a nossa main e fazer o login. Ok. Deixa eu só limpar o nosso histórico de requisições e bora testar. Boa, fez o login aqui, mas o problema continua. Ele ainda continua chamando outra rota, que no caso agora é de companhia, ou seja, o nosso problema daquela primeira rota acabou, mas o problema continua em outra rota, que no caso é buscando a companhia pelo ID. Então, funcionou, mas ele não foi assim tão esperto. Vamos lá. E vamos ver se ele vai conseguir resolver rápido, igual foi a primeira. Assim, o backend aqui torando de requisição, se a gente for ver, né? Logs. Olha o tanto de requisição que está chegando aqui no back-end. Se a gente for olhar aqui em métricas, nossa, pipocando aqui o band switch de saída. Nossa, eu ia até fechar isso daqui, senão vai derrubar o back-end. Quer dizer, não vai derrubar porque ele está negando, né? Nossa, mas tudo isso aqui como pending. Meu Deus. Bom, eu esqueci de mandar o tipo de erro, só mandei a rota. Aí ele aqui ele perguntou qual que era o tipo de erro, né? Eu falei, cara, o erro é um de rate limit. Vou só dar um ESC aqui. Ah, acho que ele já entendeu. Boa. Não, não quero isso. Eu não quero cache. Type your own answer. O que eu quero? Quero que seja feita apenas uma requisição, né? Requisição
navegação por rota. O erro. Eu só dei uma explicação aqui do erro que está acontecendo, mas aparentemente toda vez que ele chama request, ela retorna, o componente é recalculado e ele entende que é necessário buscar de novo o dado na API. E aí por isso que ele está fazendo as requisições infinitas. E aí uma coisa que é interessante, né? Aqui, a partir do momento que ele entendeu o problema e já resolveu, lembra que a gente tinha feito aquela skill? Ele já está rodando toda hora antes de fazer um commit, ele está testando a alteração que ele fez, ou seja, ele está rodando um lint, está rodando um build para garantir que as alterações não quebraram a aplicação. Então, assim, ele está muito parelho com o Cloud Code. Lógico, tudo depende do modelo que você usa, do esforço que está o modelo, de quanto ele consegue entender do seu código. Então, aquele init ele é super importante, tá? E vamos ver se ele resolveu, né? Vamos pedir aqui para ele abrir essa PR. Abra a PR. E aí, dado que a gente já resolveu aquele problema de cores, a gente não vai precisar fazer o deploy para main para validar. Vamos ver como que vai estar aqui agora. Bom, ele identificou que já deu conflito e aparentemente ele está resolvendo aqui o conflito, né? Bom, ele já até mostrou aqui que teve conflito. Nossa, será que ele vai ser capaz de resolver assim? Vamos ver. Era bem mais fácil ele só ter feito um pull da main, feito um stash, na verdade, do que ele alterou, feito um pull da main e dar um git merge ou dar um stash. Aí já começou a dar erro de lint, vamos ver se ele vai conseguir resolver isso daqui. É, acabou de remover. Boa, ainda tá com erro de lint, ele vai ter que corrigir de novo. Ah, ele adicionou aqui embaixo no return. Tá rodando lint de novo. Vamos ver aqui se ele resolve tudo. Eu acho que ele vai conseguir ser capaz de resolver tudo, tá? Aqui ele já fez o add, então ele já tá criando a PR aqui já, ó. Vamos ver, vamos testar isso aqui. Ctrl Enter. Colocou uma seta aqui, o comentário ficou bem bosta. Será que é isso mesmo o problema só? Appointments Hook. É, porque ele tá buscando pela companhia, faz sentido. Ok, tarará. Aqui ele retorna como use callback. É interessante, faz sentido usar um use callback mesmo. User hook, provavelmente a solução vai ser a mesma coisa de retornar um use callback. É, isso mesmo. Beleza, deu merge conflicts. Mas isso aqui foi feito deploy na Vercel. Vamos testar isso aqui primeiro e depois o problema aqui de merge a gente resolve de outra forma. Vamos abrir aqui a Vercel. O que importa pra gente é esta PR, que é o rate limit dedupe. Eu procuro aqui rate limit dedupe, essa daqui, preview, login, inspecionar, network. Vamos colocar aqui meu usuário e minha senha. E enter. Boa, fez o login, rápido até. E se você for ver, já não está mais rodando aquelas requests. Bom, gente, era isso que eu queria falar sobre OpenCode, falar como ele funciona, como instalar, como executar, como fazer alguns testes. Tem diversos bugs nesse meu SaaS. Se vocês quiserem, eu trago outros vídeos mostrando como eu resolvi esses bugs com OpenCode.
Mas era isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.